Em toda parte, Europa, ruas, campi americanos e redes sociais, isso é perceptível. Islamização é uma mudança cultural que não ocorre por acaso, nem de forma espontânea ou aleatória. Por quase um século, um movimento tem moldado silenciosamente as ideias, redes e instituições por trás de tudo. A Irmandade Muçulmana, proibida em todo o mundo árabe, mas prosperando no Ocidente. É a organização que não só criou o Hamas, como também inspirou o islamismo moderno e aprendeu a usar a democracia contra si mesma para espalhar uma ideologia radical e insana. Regimes árabes como o Egito, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos perceberam o que ela realmente era: uma revolução política disfarçada de religião. E eles proibiram isso há décadas. Mas em Londres, Bruxelas e Washington, o mesmo movimento foi recebido como uma rede de grupos de direitos civis e organizações comunitárias. O Oriente Médio está proibindo e o Ocidente está legalizando. Assim, um movimento perigoso demais para Cairo moldou nossa mídia. O mundo europeu, influenciando políticas e infiltrando universidades sob a bandeira da diversidade. E se você reage, é islamofobia. Isso não é paranoia, é paciência e uma estratégia baseada em migração, organização e silêncio. Isso funciona silenciosamente há quase 100 anos e precisamos discutir. Este é o Meira K, na JNS Televisão. Vamos direto ao ponto. Primeiro, entenda o termo islamização. Islamização significa o processo pelo qual uma sociedade começa a adotar ou se conformar às normas islâmicas. Isso ocorre na religião, lei, cultura e governança. E se você não gosta, não está sozinha. Em termos políticos modernos, é o esforço de moldar instituições seculares para que reflitam a autoridade islâmica. Não se trata simplesmente de ser mais religiosa, trata-se de transformar uma sociedade de ocidental para islâmica. Essa ideia vem de uma crença de que o Islã não é só uma fé, mas um sistema que regula todos os aspectos da vida de todos. Essa crença vem de versos do Alcorão frequentemente citados por islamistas. Por exemplo, ele é quem enviou seu mensageiro com orientação e a religião da verdade para que ele a faça prevalecer sobre todas as outras religiões. Os islamistas não só precisam acreditar no Islã, mas também precisam prevalecer sobre todas as outras religiões, em nome de Alá. Na teologia clássica, esse versículo significa supremacia divina, que a lei de Deus não deve apenas guiar a sociedade muçulmana, mas todos nós. E a Irmandade interpretou isso de forma política. Eles defendem que muçulmanos, mesmo como minorias, têm o dever religioso de restaurar o governo islâmico globalmente, não só localmente. E é aqui que entram duas ideias-chave: Hijra, ou migração, e Dawah, divulgação religiosa. No início do Islã, a migração do profeta Maomé de Meca para Medina, a Hijrá, marcou o início da formação do Estado Islâmico. A Irmandade moderna via isso não apenas como uma história, mas como uma realidade. Eles defendem que muçulmanos que migram para o Ocidente formem comunidades islâmicas autossuficientes para gradualmente influenciar as sociedades locais. Chamaram isso de dever civilizacional, migrar e influenciar. Foi assim que a islamização passou de uma teoria para uma estratégia. Não se tratava de converter pessoas à força, era sobre criar comunidades paralelas que um dia simplesmente tomariam o lugar das comunidades principais. E só para você saber por que eles focam tão intensamente em Israel e na Europa. Para islamistas, Israel é símbolo teológico e político, não só território. Representa a soberania judaica em uma região que, segundo eles acreditam, deveria ser governada pela lei islâmica. De acordo com interpretações tradicionais, uma vez que a terra foi governada por muçulmanos, ela permanece terra islâmica para sempre, mesmo que eles a tenham perdido em uma guerra. Isso indica que ela deve voltar ao controle islâmico. A região de Israel foi dominada por diversos impérios muçulmanos nos últimos 1.200 anos, o último sendo o otomano. E por causa dessa história, muitos islamistas veem toda a terra como parte de Dar el-Islam, uma terra que nunca deve pertencer permanentemente a não-muçulmanos. A Irmandade Muçulmana criou o Hamas em 1987 como seu braço palestino. O Hamas adotou a ideologia da Irmandade, Islã como governo, e acrescentou a jihad militante. A carta de fundação afirma que eles existem para erguer a bandeira de Alá sobre toda a Palestina. É a mesma ideologia, mas expressa pela guerra, não por instituições. E o que ocorre na Europa? A Europa é o caso de teste. Falaremos mais sobre isso em seguida. Vamos começar.
A Irmandade foi criada em 1928 no Egito por Hassan el-Banna, professor que via a decadência do mundo muçulmano pela influência ocidental. Ele via o secularismo e o colonialismo e a modernidade como sintomas de um declínio espiritual. Ele propôs reconstruir de baixo para cima, usando educação, bem-estar social e reforma pessoal, até que a sociedade voltasse à lei islâmica, a Sharia. Não parece incrível? Desde o início, a Irmandade uniu caridade com ativismo político. Nos anos 1940, ela geria escolas, hospitais e empresas. Ela defendia um renascimento moral, mas também criava milícias e células políticas. Albana afirmava que a Irmandade era uma mensagem salafia e um caminho sunita. Uma organização política, um grupo esportivo, uma associação cultural, uma empresa econômica e uma ideia social. Tudo combinado em uma só. Se isso te incomoda, saiba que você não está sozinho. Essa frase virou o DNA do movimento. Religião unida à política. Serviço comunitário aliado ao poder e manipulação. Quando a monarquia do Egito e mais tarde o regime nacionalista de Nasser reprimiram o grupo, muitos membros fugiram. Desde a década de 1950, exilados se fixaram na Europa, Golfo e América do Norte. Esses exilados eram médicos, engenheiros e professores altamente qualificados e rapidamente começaram a criar novas instituições no exterior. Normalmente pensamos nessas pessoas como desfavorecidas, mas é bem mais sofisticado que isso. No Golfo, atuaram em escolas e universidades, difundindo sua ideologia nos novos estados petrolíferos. Na Europa, eles criaram centros islâmicos em Munique, Genebra e Londres, que se tornaram centros de treinamento e coordenação. Nos Estados Unidos, agora cheio de células adormecidas. Eles fundaram a Associação de Estudantes Muçulmanos em 1963, que mais tarde originou grupos como a ISNA, a Sociedade Islâmica da América do Norte, e a Conselho de Relações Islâmico-Americanas, o Conselho de Relações Islâmico-Americanas. Grupos legítimos que, na verdade, são a Irmandade Muçulmana. Nas décadas de 1970 e 1980, a Irmandade deixou de ser um movimento egípcio isolado e tornou-se uma rede global unida por ideologia e laços pessoais. Em vez de uma estrutura de comando, ela havia se transformado em um projeto. Usar a liberdade e as instituições das sociedades abertas para construir estruturas islâmicas paralelas que, com o tempo, moldariam a corrente dominante. Após a liderança da Irmandade se espalhar pela Europa e América do Norte, ela passou a refletir sistematicamente sobre como atuar em sociedades não muçulmanas. Veja, 50 estados muçulmanos não eram suficientes para eles. 2 documentos internos ilustram essa mentalidade mais claramente do que qualquer outra revelação. Você precisa entendê-los para compreender o que vemos agora. Primeiro, o projeto. Em 1982, autoridades suíças invadiram a casa de um grande financiador da Irmandade e encontraram um memorando árabe de 14 páginas conhecido como O Projeto. Esse documento não é um manifesto sobre violência, que é o que normalmente associaríamos a esse tipo de coisa. Na verdade, é um manual, o que assusta ainda mais. Aborda a penetração social e institucional. O objetivo dele é mostrar como muçulmanos no Ocidente podem criar estruturas permanentes que, com o tempo, influenciem ou até controlem as sociedades onde vivem. O texto apresenta cerca de uma dúzia de pontos, mas vamos abordar os principais. Crie organizações islâmicas completas, como instituições de caridade, educação, clubes de jovens e grupos de mulheres, para atender todas as necessidades sociais da comunidade. Coordene as atividades além das fronteiras para que cada filial nacional apoie as outras. Forme jovens muçulmanos promissores em ciências religiosas e profissões modernas. Depois insira-os em instituições públicas, mídia e política. Parece com Mandani? Sim. Envolva-se de forma simpática com os movimentos ocidentais existentes, mesmo que você não concorde com eles, como grupos de direitos humanos, campanhas antirracistas e igrejas. Sempre que alianças puderem avançar a causa muçulmana, e eles fazem isso sob taqiyá, o conceito de que, por suas crenças religiosas, eles podem simplesmente mentir descaradamente em público. Eles estabeleceram meios de comunicação, como a Al Jazeera, e centros de tradução para comunicar a visão de mundo da Irmandade nas línguas europeias. Eles fazem da Palestina e da resistência ao sionismo o centro emocional da identidade muçulmana global. E isso é obviamente muito interessante. Uma das principais coisas em seu estatuto é manter a Palestina como o foco central de todo o mundo. Obviamente, para garantir que eles não estejam focando nos problemas do próprio país.
Além disso, criar inteligência e redes para rastrear tendências políticas, opositores e oportunidades de financiamento. Certo? Como Tucker Carlson, avalie constantemente o progresso e adapte-se às mudanças nas leis ou governos. Qual é a novidade? Gays pela Palestina, vamos apoiar. Em nenhum momento o projeto defende o terrorismo. E isso é realmente assustador. O foco é apenas cultural e burocrático, e é isso que o torna tão eficaz. É aqui que eles se separam do Hamas, que tenta combinar terrorismo e manipulação cultural. E, sinceramente, eles têm sido bem-sucedidos. Há uma segunda coisa que você precisa saber, que é o Memorando Explicativo de 1991. Quase 10 anos depois, apareceu outro documento interno, agora nos Estados Unidos. Ele foi escrito por um homem chamado, você consegue adivinhar? Muhammad, membro sênior da Irmandade. Foi citado como prova no julgamento da Fundação Holy Land em 2008, que, caso não saiba, foi o maior julgamento de financiamento ao terrorismo nos Estados Unidos da América. Ficou claro para o mundo que líderes da Irmandade foram condenados por desviar milhões de dólares ao Hamas, braço palestino da Irmandade Muçulmana, disfarçados de ajuda humanitária. E nós sabemos tudo sobre isso, mas isso provou a ligação entre a Irmandade e, na verdade, sim, apoiando o terrorismo. Mas voltando ao que eles descobriram. O título é longo e é um pouco um trava-língua. Memorando explicativo sobre o objetivo estratégico geral do grupo na América do Norte. Sim, eu decorei. A ideia central é simples: permitir o Islã na América do Norte através de um processo jihadista civilizacional. E se isso soa como uma contradição, é porque é mesmo. Muhammad descreve uma transformação gradual em que muçulmanos, por meio de instituições legais, adaptam a cultura local até que normas islâmicas virem padrões públicos aceitos. Como um hijab, ele fornece dois tipos de detalhes. Primeiro, uma lista de organizações existentes consideradas como parte dos amigos do movimento. Segundo, um plano operacional de 10 pontos. Aliás, nós, como judias e israelenses, temos muito a aprender com isso. Se você já se perguntou por que os ataques deles parecem tão coordenados, é porque são mesmo. E aqui estão algumas das coisas pelas quais elas lutam: unificar o cenário, unir mesquitas, associações estudantis, instituições de caridade e grupos de defesa sob uma estratégia comum, alinhando seus recursos a um objetivo de longo prazo. Usando a mesma terminologia, elas estabelecem pontos de referência duradouros, como centros islâmicos que unem oração, escolas, serviços sociais e escritórios jurídicos ou de mídia. Esses locais são centros da vida religiosa e da má representação cívica, com organizações guarda-chuva atuando como porta-vozes. Organizações terroristas serão as pessoas que falam com governos e jornalistas, que sempre precisam de alguém para falar pela comunidade muçulmana. Ao se organizarem primeiro, os grupos alinhados à Irmandade preenchem esse vácuo. Interessante, não é? Cultive líderes e profissionais. Capacite imãs, professores, jornalistas e advogados que compreendam e naveguem bem nas instituições ocidentais. Infiltre-se por dentro. O treinamento de liderança é educação política. Domine a educação e a juventude. Das escolas de fim de semana às sociedades universitárias, controlar o currículo e a cultura estudantil molda a visão de mundo da próxima geração. Eles estão focando nos jovens porque esse é o futuro. Eles se envolvem na política de forma deliberada, constroem relacionamentos com políticos simpáticos, participam de consultas e garantem que as perspectivas da comunidade influenciem a legislação e o financiamento. Se você está se perguntando por que o movimento pró-Palestina tem recebido tanto apoio do governo americano, as pessoas controlam a narrativa, criam plataformas de mídia e porta-vozes que rotulam críticas como preconceito. Se você diz qualquer coisa contra o islamismo radical, você é islamofóbica, mas o tempo todo eles apresentam objetivos islâmicos como questões principais de direitos civis. A Al Jazeera normaliza totalmente o terror, mas é vista como a CNN ou a Fox News, apenas uma empresa de mídia normal. Use a questão palestina como um motor moral. Mobilize muçulmanos e aliados não muçulmanos usando a ideia de ocupação e resistência, pois em nome da resistência, tudo é permitido. Você cria um vínculo emocional entre o islamismo global e o ativismo de esquerda ocidental. É insano, mas funciona. Outro ponto que é importante: alcançar independência financeira. Crie negócios, doações e fundos de caridade para financiar o movimento sem depender de governos hostis como uma flotilha.
Aproveite os sistemas legais, use os direitos constitucionais, e essa, gente, é a mais louca de todas. Liberdade de religião e de expressão para proteger o ativismo islâmico e desafiar os opositores por meio de processos judiciais e denúncias administrativas. Ou seja, use o sistema democrático contra eles para que possam entrar e transformá-lo em islâmico. Se isso soa como Hitler usando a democracia para transformá-la em uma ditadura, não é à toa. A linguagem é muito burocrática, mas a intenção é super ideológica. Criar instituições paralelas que ganhem autoridade dominante. É por isso que estudiosos frequentemente descrevem a abordagem da Irmandade como entrismo, entrando nas instituições não para se integrar, mas para influenciá-las de dentro. Esses dois memorandos não são relíquias antigas, eles soam parecidos, e isso acontece porque realmente são. Quando investigadores analisam como redes islamistas atuam nas capitais ocidentais. Hoje, através de instituições de caridade, fundos educacionais, lobby e mídia, eles encontram a mesma estrutura descrita nesses textos. Elas são importantes porque revelam uma filosofia de poder que é paciente. Ela é lenta, é burocrática e é algo que a maioria das pessoas simplesmente não perceberia. A Irmandade Muçulmana percebeu que as democracias modernas poderiam ser moldadas de forma mais eficaz por meio de instituições civis do que através de confrontos ativos e terrorismo. Os estudantes pela justiça na Palestina, poderiam conquistar mais simpatia do que, digamos, o 11 de setembro. Em muitos países árabes, essa lição virou ameaça. A Irmandade buscou substituir a autoridade secular por um governo islâmico sob a Sharia, desafiando todos os regimes. Após a Primavera Árabe, o perigo se tornou realmente muito real. Em 2011, a Irmandade assumiu o poder no Egito, mas foi derrubada 2 anos depois. Em 2013, o exército do Egito proibiu o movimento como organização terrorista. Em seguida, a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Irã também adotaram a medida, enquanto Jordânia e Kuwait impuseram restrições rigorosas. A Irmandade Muçulmana, considerada um grupo comum, na verdade são terroristas. Esses governos entenderam o que os líderes ocidentais ainda hesitam em admitir. A Irmandade não compete por um cargo em um determinado país. Ela está tentando dominar a civilização. Essa é a ideologia que deu origem ao Hamas, que foi fundado por um líder da Irmandade em Gaza. A Carta do Hamas chama a Palestina de Waqf Islâmico, um legado sagrado que nunca deve ser entregue. Eles pegaram a crença da Irmandade no governo islâmico total e a uniram com a jihad armada e uma teologia antissemita. Enquanto a Irmandade buscava instituições, o Hamas optou pela guerra. Mas o DNA ideológico é absolutamente idêntico. É por isso que o Egito não quer que nenhum palestino volte para sua fronteira. Os regimes árabes esmagaram a Irmandade para proteger sua própria soberania, mas a Europa e os Estados Unidos da América fizeram o oposto. As democracias ocidentais, atreladas às liberdades religiosas e de associação, legalizaram e financiaram grupos ligados à Irmandade sob o multiculturalismo e direitos civis. Nenhum governo quer ser chamado de islamofóbico. Então, quando a Irmandade foi expulsa do Oriente Médio, ela simplesmente se restabeleceu em Londres e Washington e se infiltrou em ONGs, na mídia e em redes de advocacy. A ironia é marcante. Um movimento perigoso demais para Cairo agora está moldando políticas públicas e o discurso nas universidades no Ocidente. E a migração acelerou seu alcance. Milhões escolheram a Europa, e não países muçulmanos porque as fronteiras europeias estavam abertas. O bem-estar social é generoso e a assimilação é opcional, condições feitas sob medida para a expansão ideológica. O enorme fluxo migratório não é aleatório. Lembre-se, para eles é uma crença ideológica. Eles poderiam ter ido a qualquer um dos 50 países islâmicos, mas não. Com a chegada dos migrantes, surgiram demandas por escolas, moradia, mesquitas e assistência jurídica. A Irmandade ocupou esse espaço por falha dos governos. Anos de experiência permitiram que suas instituições de caridade agissem mais rápido que órgãos estatais, oferecendo ajuda real. Mas também uma visão de mundo. Governos sem estratégias de integração terceirizaram a representação comunitária para essas mesmas redes, transformando subsídios em parcerias de longo prazo. Com o tempo, organizações religiosas evoluíram para grupos de pressão política. Precisamos reconhecer como o fracasso das políticas permitiu essa captura ideológica do Ocidente. A migração trouxe as pessoas, mas as instituições desses países as organizaram. Integração fraca, assimilação fraca, a ideologia ocidental. Deixe que a ideologia islâmica preencha esse vazio.
Após a Segunda Guerra Mundial, países europeus trouxeram trabalhadores de suas colônias, esperando que retornassem depois. Eles não retornaram. Se estabeleceram, criaram famílias e bairros que viraram sociedades paralelas. Dearborn. A maioria dos imigrantes buscava estabilidade, mas movimentos organizados viram uma oportunidade. Como os estados falhavam em integrar os jovens, islamistas aproveitaram a abertura europeia para transformá-la internamente. O modelo multicultural, considerado ruim, presumia que todos os grupos tinham valores cívicos iguais. Você vem à Europa querendo ser europeu. Mas, na prática, isso deu poder às vozes dos organizadores mais ativos, muitas vezes as ONGs alinhadas à Irmandade, para se tornarem as representantes de fato dos muçulmanos. Registradas como organizações sem fins lucrativos, pareciam parceiras na integração, mas, na verdade, orientavam os jovens a resistir à assimilação. As prefeituras as contratavam para programas de juventude, escolas as consultavam sobre religião e logo controlavam subsídios, políticas e mídias sobre o tema. Críticas eram silenciadas como islamofobia, e quem tentava se manifestar, jornalistas, professores, reformadores muçulmanos, era ignorado ou punido. O medo guiava as políticas. Em 2010, as consequências culturais já eram evidentes e continuam até hoje. Ameaças fizeram as aulas sobre o Holocausto serem removidas. A polícia ignorou os escândalos das gangues de exploração sexual que continuam acontecendo até hoje. Os jornalistas foram egoístas porque não queriam ser considerados islamofóbicos. A Europa, envergonhada do passado, instalou o desarmamento moral ao confundir tolerância com rendição. Agora, o antissemitismo cresce abertamente. Vocês se lembram do que aconteceu? Os campi de Manchester glorificaram o terror. Estamos vendo milhares de pessoas marchando pelas ruas. Os governos ocidentais ainda financiam esses mesmos grupos. Eles já haviam alertado sobre isso. O resultado? Agora temos uma nova cultura do medo. A Europa segue fortalecendo as mesmas redes e a migração continua. As taxas de natalidade divergem porque eles têm muitos filhos. E os líderes ficam debatendo semântica nos escritórios, em vez de realmente criar políticas para resolver isso. Ao invés de enfrentar o terror crescente, buscam um culpado. E, surpresa, eles culpam Israel. Apesar de parecer desesperador, eu entendo você. Se tivermos alguma chance de salvar nossos países, tudo começa com entender o problema. Dizem que, ao chegar à raiz de um problema, a maioria das soluções aparece. Esperamos que nossas sociedades aprendam antes do próximo 7 de outubro na Europa. Nós, israelenses, também acreditávamos ingenuamente que a paz era possível. Mas quando o inimigo trabalha com um plano de 100 anos para nossa aniquilação através da assimilação, essa ameaça precisa ser levada muito a sério. Percebemos o impacto dessa estratégia online em todos os lugares. Mas aqui em Israel nós temos um exército que nos defende contra ideologias. A Europa não tem. E está aprendendo isso da pior forma. Infelizmente, os Estados Unidos estão logo atrás, mais próximos do que pensam. Vocês deveriam prestar atenção. Células adormecidas estão espalhadas pelo país e a islamização realmente começou. Precisamos pensar sobre isso e focar nisso. E se este episódio for um pouco menos, não sei, otimista do que o normal, é por um motivo, porque estive me aprofundando em como a estratégia deles é sofisticada para dominar o mundo. E eu percebi que se não começarmos ontem a reagir, a entender isso e realmente fazer o trabalho, mesmo que nos deixe desconfortáveis denunciar a radicalização dos nossos países, estamos em sérios apuros. Então pense nisso. Pense no que você pode fazer, como você pode fazer a mudança, onde você precisa. Faça algo em sua comunidade para evitar que escolas e universidades de seus filhos se tornem palco da lei Sharia. Sou Meira. Até a próxima.